internacionais aqui, ó. Antes disso, deixa eu te lembrar para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Lá, os cortes das entrevistas, das reportagens, também, né, das análises, estão disponíveis. Assim que o programa acaba, você já consegue curtir e compartilhar. E também lá no nosso canal no YouTube, ficam os programas na íntegra. Então, se você perdeu o comecinho do Acordo, que é um momento específico, vai lá, volta que você consegue acompanhar tudo. Vamos lá, a gente já falou do presidente Donald Trump com 2 assuntos hoje. E a gente vai falar de outro, ainda mais emblemático. Mas a gente falou do presidente Donald Trump em relação ao Papa Leão XIV. Eles entraram em conflito aí em declarações. O presidente Donald Trump criticou a forma que o Papa Leão XIV vem falando sobre a guerra no Irã, por exemplo, e o Papa Leão XIV disse que ele não é político, então ele não deve ficar fazendo essas respostas diretas a autoridades políticas. E a gente também falou sobre a questão, mais um ponto da questão do Trump com Epstein, mas aí envolvendo a Melania Trump e uma modelo brasileira. Tá tudo lá também, dá para você acompanhar esses outros pontos. Agora a gente vai falar efetivamente sobre a guerra, né? O final de semana foi muito importante para a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, porque as delegações dos Estados Unidos e do Irã se reuniram lá no Paquistão, num território neutro, para discutir um acordo de paz para o conflito que já dura quase 2 meses. Mas, mesmo depois de mais de 20 horas de negociações, os países não conseguiram chegar a um acordo. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Irã foi inflexível na principal demanda norte-americana no acordo, que era o fim do programa nuclear iraniano. Ele disse que as delegações avançaram em outros pontos da negociação, mas o impasse em relação ao programa nuclear impediu o acordo. O Trump ainda destacou que o Irã jamais terá armas nucleares e que os iranianos são um povo volátil, difícil e imprevisível. Enquanto não chegam a uma solução para o conflito, o Trump declarou nesse domingo ainda que a Marinha norte-americana vai começar a bloquear o Estreito de Hormuz às 11 horas da manhã de hoje e interceptar todas as embarcações e águas internacionais que tenham pagado esse pedágio ao Irã, que a gente falou nos últimos dias. O Comando Central dos Estados Unidos também anunciou que os militares norte-americanos vão implementar um bloqueio a todo o tráfego marítimo lá no Estreito de Hormuz a partir de hoje, das 11 horas da manhã, finalzinho aí do Acordo Metrópolis, um pouquinho depois. Por isso, vou conversar agora com o especialista em investimentos, finanças e negócios internacionais, o Beni Fardi, que é sempre um prazer ter aqui. Muito bom dia, Beni. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos acompanham. Ô, Beni, isso foi uma surpresa, não a questão dos negócios entre Estados Unidos, das negociações entre Estados Unidos e Irã não darem certo, mas a resposta a isso do presidente Donald Trump de fechar o Estreito de Hormuz, vale a gente lembrar, para quem talvez não tenha direito a essa informação, mas quem fechava o Estreito de Hormuz antes desse cessar-fogo provisório e muito curto, né, duraria 2 meses, mas enfim, era o Irã. Foi das principais armas que o Irã utilizou contra Estados Unidos e Israel e para trazer a atenção do mundo todo, já que o Estreito de Hormuz é fundamental para a circulação do petróleo mundial. E aí, em resposta agora, quem diz que vai fechar o Estreito de Hormuz é o presidente Donald Trump. Então, eu queria saber de você se é uma surpresa essa estratégia do presidente norte-americano, estadunidense, e também qual que deve ser o recado ou o resultado, melhor dizendo, disso tudo. Bom, eu diria que, de certa forma, acaba trazendo esse fator surpresa para o cenário do conflito, a decisão de Trump de criar um segundo bloqueio, né, após o bloqueio iraniano, tem uma razão de ser, Natália. Os Estados Unidos já vinham acompanhando a passagem de navios petroleiros, especialmente petroleiros, de bandeira chinesa pelo estreito, uma vez que a China é muito dependente, é extremamente dependente do petróleo que vem do Golfo Pérsico, não só do Irã, mas dos países da circunvizinhança. Mas o Irã estava burlando esse processo de bloqueio
de forma propositada para apoiar a sua aliada, a China. E cobrando pedágio das bandeiras ali por passar. O pedágio, na verdade, ela pode ser interpretada de forma assertiva como extorsão, porque o estreito ele não é única e exclusivamente pertencente ao Irã. Ela é uma passagem, no mínimo, binacional. Você tem duas nações que poderiam ter o controle sobre o Estreito de Hormuz, notadamente os Emirados Árabes e o Irã e o Omã, ali na costa leste. Então, a gente poderia ter uma estrutura tripartite de controle, não unilateral iraniana. E ela está fazendo isso como forma de exercer algum tipo de influência, poder, o regime dos ayatolás, como última carta que eles dispõem, porque o sistema aéreo iraniano está obliterado, que é a expressão que Donald Trump usa muito, está depauperada, a estrutura de lançamento de mísseis também, o que eles dispõem ainda são os drones, a estrutura marítima está completamente destruída, então restam pouquíssimas armas a eles. E o cessar-fogo de 2 semanas tinha boas intenções, tanto é que o mercado reagiu extremamente bem. A gente viu a Bolsa brasileira batendo 3 recordes seguidos, chegando a 197 mil pontos na sexta-feira, fruto desse cessar-fogo. O dólar chegou ao menor valor em 2 anos, R$ 5,01 no câmbio brasileiro. A gente teve bolsas do mundo inteiro respirando, mas a fragilidade do cessar-fogo já era algo que era imaginado desde o seu princípio e, após as 21 horas de negociação de J.D. Vance em Islamabad, com mais de 70 representantes do alto escalão iraniano, mostraram-se fracassadas. E o que o governo, a inteligência americana detectou é que, durante o cessar-fogo de 2 semanas, só para concluir minha linha de raciocínio, Natália, a China estava preparando o envio de estruturas de defesa antiaéreo para o Irã. Então, a China, durante esse cessar-fogo, estava se utilizando do período de trégua, bem entre aspas, para munir o Irã, o regime dos ayatolás e da Guarda Revolucionária, não só com estruturas bélicas, mas de proteção aérea, porque o espaço aéreo iraniano não pertence ao Irã, ao regime dos ayatolás, desde o primeiro dia dos conflitos. Então, uma vez identificado isso, Donald Trump redobra a aposta e ele faz com que esse bloqueio não permita mais a passagem, uma vez que essa extorsão, esse valor cobrado pelo regime dos ayatolás, estava também sendo triangulada em yuans, ou seja, ela nem passava pelo sistema financeiro internacional e ia direto para a China, uma vez que essa coligação ela é muito robusta. E o curioso aqui, Natália, é que quem pediu o cessar-fogo não foi o regime dos ayatolás. Quem ligou para Teherã para solicitar esse cessar-fogo foi, de fato, Beijing. Então, a China quer que esse conflito se encerre o mais rápido possível, porque não só recursos de commodities energéticas já estão começando a causar prejuízos à China, mas, na subsequência, a gente terá um choque de alimentos, uma vez que a soja e outros alimentos que são produzidos no mundo, especialmente no Brasil, serão muito impactadas pela falta de fertilizantes. Isso elevará o custo da soja e fará com que a China eventualmente tenha que sentar para negociar com o seu arquirrival, Estados Unidos, para comprar soja dos Estados Unidos. Lembrando que eles interromperam compra de soja dos Estados Unidos desde o final de 2025. Então, esse jogo, esse xadrez, ele fica mais complexo, uma vez que a China tenta operar nos bastidores e a inteligência americana está fazendo um papel muito decisivo. Beni, o que você está colocando aqui para a gente é muito importante, que nessa estratégia do presidente Donald Trump, em relação direta ao Irã, a guerra contra o Irã, está modificando ou também conversando com a China, com outro país. Eu queria colocar mais um país aqui nessa nossa conversa,